meu Deus querido. Muito obrigada sempre por nos guiar e nos dirigir até a sua presença. Essa oportunidade é maravilhosa e nós glorificamos ao Senhor por ela. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por essa oportunidade sempre. Esse é o dia que temos. Vamos adorá-lo e glorificá-lo. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Nós somos falhos, Senhor, e dependemos inteiramente do Senhor. Se não for por nós, então estamos sós. Só o Senhor pode nos ajudar. A verdade é que por mais que uma pessoa busque ajuda no homem, só o Senhor pode socorrê-la. E isso está escrito. Só o Senhor pode socorrer uma pessoa. Eu não sei em quantas vezes a sua palavra deixa bem claro que é em vão o socorro do homem. Mas o Senhor pode socorrer, pode livrar, pode guardar, pode abençoar, pode dirigir, pode iluminar, dar visão, revelação. O Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, assuma o controle deste trabalho e se manifeste aqui. Nós queremos ouvir a sua voz, precisamos da sua manifestação, do seu poder. Dependemos inteiramente do Senhor. Se o Senhor não for por nós, então realmente não temos como ir muito longe, mas podemos ir muito mais, muito além, se estiver dominando, controlando, guiando, revelando, orientando, dirigindo a nossa vida. Eu repreendo todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos contra nós. Eu repreendo todas as atuações diabólicas, todas as forças do mal, tudo aquilo que se levantou contra nós, ou que está sendo armado no mundo espiritual. Tudo que está sendo preparado, arquitetado no mundo espiritual contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Eu destruo agora as armadilhas, todas as ciladas, eu desfaço, em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue, Senhor. Senhor, passa do teu sangue sobre nós, queima cada um com teu sangue, queima do alto da cabeça a planta dos pés. E eu peço a tua proteção. E eu peço que o Senhor assuma essa reunião, porque sem o Senhor aqui não tem sentido. Obrigada porque nos trouxe aqui. Obrigada pela salvação. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom e do Senhor só vem coisas boas. Jesus, nós te amamos e glorificamos o Senhor por absolutamente tudo. Seja conosco. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. A Bíblia diz em Provérbios 29, 18, na amplificada clássica: onde não há visão, o povo perece. Mas o que guarda a lei de Deus, que incluía do homem, abençoado, feliz, bem-aventurado e invejável ele é. Vou pegar a primeira parte. Onde não há visão, o povo perece. Visão é uma coisa, vista é outra. Aliás, o maior inimigo da visão é a vista. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
pela sua fé viverá. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas você não viu. Posso lembrar do Tomé, que apesar de ter ficado um bom tempo com Jesus e viveu experiências inúmeras com ele, ele ouviu sobre tudo o que acontecia. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, os discípulos contaram que viram Jesus, e etc., ele não creu, e ele ainda disse, bom, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar. Jesus aparece e diz, então vem cá tocar. Tomé, pare de duvidar e creia, porque felizes, bem-aventurados, abençoados, são aqueles que não viram, mas foram capazes de crer. O maior inimigo da visão é a vista. Nós não fomos criados para vivermos por vista. Nenhum de nós. Nós fomos criados para viver por fé, não por vista. Mas um grande número de cristãos vive exatamente dessa forma, pelo que vê. A vista, ela é limitada pelos seus olhos, mas a visão não. Ela é limitada pela sua imaginação, pela sua capacidade de crer. Se você crê, não há limite. Você vai embora. E ainda aqui em Provérbios 23, 7, diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Na atualizada diz, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. A visão é a capacidade de você ver além dos olhos. Você vê muito além daquilo que os seus olhos estão vendo. É algo maior. Sabe, eu vejo um grande número de pessoas, elas são cristãs. Primeiro que um grande número de cristãos não vivem como cristãos. Até porque não creem realmente no que diz a palavra. E o lamentável é ter um Deus tão grande e viver com uma mentalidade tão fechada. Você é o que você pensa, sem dúvida nenhuma. Você nunca vai conseguir viver além da sua cabeça, acima dela. E a cabeça de algumas pessoas, elas receberam Jesus, mas elas não sofreram nenhuma renovação. Elas nunca realmente foram lá no profundo para descobrir por que elas têm determinadas reações e atitudes na vida. Alguns morrem daquele jeito e, tendo a oportunidade de ter uma vida poderosa, a que foi conquistada na cruz, vive um outro tipo de vida. Eu não simpatizo nem um pouco quando você vê uma fala e um outro comportamento. É comum você ver as pessoas, para parecerem espirituais, elas falarem de forma espiritual. Até porque muitas calculam bem que efeito aquilo vai causar nas outras.
Eu disse, calculam bem que efeito aquilo vai causar nas outras pessoas. Porque, na verdade, o que importa é isso. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Mas quando elas são desafiadas, pressionadas, confrontadas, elas não têm estrutura espiritual nenhuma, elas não têm estrutura emocional nenhuma. O que você encontra são muitos curadores doentes. Gente que se apresenta como um curador, alguém capaz de curar, de levar cura através de uma mensagem, a mensagem de Cristo, mas ele mesmo é doente. Ele tem uma mente doente, ele tem um espírito doente. O emocional dele é doente. E as coisas que movem a vida dele são pequenas demais. Ele não tem visão. Ele não tem uma visão elevada. Ele ainda não entendeu sequer realmente o propósito da vida dele. Ele não sabe. Ele está lá, ele vai cá. Mas ele ainda não tem, como eu falei ontem, ele não sabe quem ele é. Ele ainda não tem identidade. E isso faz com que ele viva confuso. Muitas pessoas vivem confusas. É o que você mais encontra, é gente confusa. E não é porque a palavra de Deus não está sendo... Ele não tem acesso. Ele tem acesso. Mas ele não dá lugar à revelação. Tem algo dentro dele. Mas muitas vezes ele não acredita do que Deus colocou dentro dele. Ele acredita mais do que ele está vendo aqui e dessa forma ele vai vivendo. Ele ouve uma coisa, ele sofre uma influência aqui, outra ali, e a influência de Deus mesmo, ele não tem. Ele não tem visão, e aí pergunta por que ele está perecendo. Não, porque uma coisa é você dizer bonito, e falar bonito de Jesus, e até subir num púlpito, e falar de Jesus, e falar de coisas, mas vamos observar a sua vida. Porque eu não posso vir aqui falar de uma coisa que não acontece na minha vida. Quer dizer, eu até posso, mas não é inteligente, isso é estúpido demais. Porque se eu estou te ensinando algo, no mínimo, eu preciso saber o que é isso na prática. Na minha vida. Eu tenho que andar em vitória. Eu preciso andar em vitória. Batalhas, lutas, guerras nós teremos, mas eu preciso andar em vitória. Eu não posso apenas ficar dizendo o quanto Deus é bom, Deus é tão bom. Ok, já sabemos disso. Mas você tem vivido isso na prática? Ou há muito ativismo e movimentos e emoções do que realmente, quando você está ali, a sua vida, a rotina, seu dia a dia, como é? Você anda em vitória? Eu creio que isso está relacionado totalmente à visão que você tem de vida. A visão que Deus colocou em você para a sua vida. Porque pode ver que as pessoas se pegam em cada coisa estúpida, em cada coisinha pequena. Especialmente nesse tempo,
a geração mimimi está aí, e ela só cresce. Mas que isso aconteça lá fora, tudo bem, mas e dentro do Evangelho? Aí pergunta por que tem tanto cristão vivendo de forma miserável. Mas a verdade é que um grande número não tem outra forma de viver, não tem como viver uma vida diferente, porque a forma de ver a vida, a visão que tem é miserável. São egoístas, estão o tempo todo estão cheios de si mesmos, nunca foram libertos de si mesmos, nunca realmente sofreram a libertação dessa necessidade da aprovação, ou do impressionar, ou sei lá o que, das outras pessoas. Você vê que as pessoas que emocionalmente são miseráveis, são as que dependem emocionalmente das outras. Elas dizem que dependem de Deus, mas elas dependem emocionalmente das outras, porque se o marido trata bem, está bem, se a mulher trata bem, está bem, se o fulano trata bem, ele está bem, mas se ele é contrariado, ou algo acontece que chateia, esmorece, se deprime, fica confuso, fica perdido. Você vê que não existe algo maior lá dentro dessa pessoa. Ele vem à igreja, ele recebe uma palavra, ele recebe direção, mas o que pesa para ele? Alguma coisinha tão pequenininha. Pode ser em qualquer área. Desaparece o todo, tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está falando, toda obra na vida dele, desaparece, por qualquer besteira, uma besteirinha qualquer, em qualquer setor, com alguma pessoa. São pessoas sem visão, sem maturidade, não tem visão. Não há algo maior. Ele vive por vista, ele vive pelo quê? Ele vive pelos sentidos, pelas emoções, pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente, pelo que está acontecendo aqui e ali. Não há algo forte, sólido dentro dele. Eu não sou responsável pelas suas emoções, como você não é responsável pelas minhas. Eu normalmente sou uma pessoa direta, não é só aqui. Onde eu estiver, na minha casa, em qualquer lugar. E eu não tenho preocupação, se eu tenho certeza do que eu devo fazer, falar, eu faço, eu falo e sigo o meu caminho, sem olhar para trás. Porque caso aquela pessoa X, ou mesmo numa reunião, não goste, eu não sou responsável pelo que ela sente. Ela é responsável pelo que ela sente. Então, o que ela está sentindo é de responsabilidade dela. Não é minha responsabilidade. Como se você disser algo para mim. É responsabilidade minha as minhas emoções. Não é sua. E eu não tenho o direito de jogar isso sobre você. Como quando alguém quer jogar sobre mim seu ódio e suas frustrações, eu digo, estou fora, fique com teu ódio e tuas frustrações, porque eu não estou interessado. Não estou interessada. Eu não vou pegar. Isso é uma decisão. Se eu quiser ter uma vida saudável, se eu quiser ser saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente,
Eu preciso tomar decisões na minha vida. E não é blá, blá, blá. Eu preciso viver de forma convicta. Tudo que eu receber, eu tenho que receber em forma de convicção de Deus, da parte de Deus. Eu recebi uma palavra, então eu vou receber em forma de convicção. Eu não vou aceitar de uma outra forma, que o diabo modifique aquilo e me faça sentir miserável. Não, porque Deus não trabalha assim. Então eu já sei que Deus não vai me trabalhar culpa, condenação e acusação na minha vida. Deus não faz assim. E se eu me sentir assim, eu sei que isso não provém do Espírito Santo. Isso não está vindo de Deus. Porque Deus envia a palavra dele para que eu tenha entendimento e a receba em forma de convicção, que aquilo passe a existir dentro de mim e não saia mais. Ele está me corrigindo para o meu bem. Ele quer o meu bem, ele corrige aquele que ele ama. Então, se eu sou corrigida, é porque ele me ama. E isso tem a ver com a forma de você ver. Você vê além, você vê o invisível, você vê Deus falando com você, você vê Deus trabalhando algo maior em você. Mas se você não sai desse rasinho, desse raso, você vive à base do que você está vendo uma vida inteira, do que você está ouvindo e do que você está sentindo. E aí você pode falar, até repetir coisas profundas, mas aquilo não existe dentro de você. E quando você é pressionado, é desafiado a colocar isso em prática, na hora do vamos ver, você fraqueja, você acaba fraquejando e fracassando. Onde não há visão, diz a Bíblia, o povo perece. Se você não tem visão, se você não vive desta forma, com algo profundo, maior, você perece. Você acaba perecendo. Porque mesmo estando dentro do cristianismo, eu sou um cristão, ou até estou no ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, eu preciso, para que eu tenha realmente uma vida de verdade, não uma fantasia, não criar um personagem ou encenar e acabar me satisfazendo com isso. Eu estou satisfeito com isso, Deus me livre. Eu não viveria dessa maneira jamais. Eu não aceito esse tipo de vida, ela é miserável. Ou eu vou ter uma vida de verdade. Se eu não tenho uma vida, eu preciso saber por que eu não tenho a vida que eu posso ter na minha vida, que eu posso viver. Por que eu não estou vivendo a vida que eu posso viver? E eu vou me contentar em apenas falar e me apresentar, e que as pessoas acreditem. Eu não quero isso. Isso é pequeno demais. Isso é viver uma vida infeliz, uma vida que não foi a vida conquistada na cruz por Jesus. Eu não tenho que ter essa vida. Como imaginou na sua alma, assim é. É como você pensa, a forma que você pensa. E algumas pessoas nunca realmente se desligaram, se desvencilharam, se libertaram daquela velha maneira de pensar.
E aí elas vieram para o cristianismo, elas receberam Jesus como Salvador, mas a cabeça continua no raso, aquela mesma mentalidade, aquela coisa tão pequenininha, perde uma coisa tão grande. E se apegam a coisinhas, e são as raposinhas que destroem com a vinha. E a maioria vive apegado a coisinhas, a uma mentalidadezinha, sem visão nenhuma, e vivem por vista, e dizem que vivem por fé, mas a verdade é que vivem por vista, porque se vivessem por fé, não viveriam abatidos e desmoronando por aí. De jeito nenhum. Você pode fazer caras e bocas, e até que dizer não, desistir, quem desistiria de Deus da fé? Às vezes há uma hipocrisia muito grande ali. Como que eu desistiria? Eu não desistiria e tal. É mais para o outro se encantar, mas a verdade é que alguns gostam de usar a expressão, eu desistir, eu jamais deixaria de Jesus, mas lá dentro já desistiram de um monte de coisas, inclusive de serem as pessoas, de se tornarem as pessoas que elas foram criadas, a pessoa que foi criada pelo Senhor, o Senhor nos criou para ser de uma maneira, viver um tipo de vida, proceder de uma maneira. Aí eu digo, não, eu não desisti da fé, e eu jamais deixaria Jesus, mas desistiu daquilo que Deus colocou dentro de você, ou você nunca prestou atenção naquilo que Deus colocou lá dentro, não deu importância, ficou aí no raso uma vida inteira, e longe de se tornar a pessoa que o Senhor te criou para ser? Porque mais pesa um monte de coisas vazias e sem importância nenhuma, do que realmente firmar a sua cabeça naquilo que você tem que firmar. A gente tem que firmar a cabeça. Você não pode impedir que o diabo coloque milhões de pensamentos na sua cabeça, mas você sabe muito bem que é você que vai tomar a decisão, o que você vai pensar, onde você vai manter a sua cabeça, o seu pensamento, o que você vai manter dentro de você. Às vezes eu vejo pessoas que elas falam tão bonito da fé, mas quando acontece qualquer problema na vida, é assim, você vê fraquejando de cara, mas espera aí, você vive por fé ou vive por vista? Porque se você vive por fé, não há motivo para você fraquejar. Eu falei aqui, que o maior inimigo da visão é a vista. Quem tem uma visão de vida, não importa o que ele está vendo, ele fica com aquilo que ele sabe, que Deus colocou dentro dele. E ele não arreda o pé, porque ele sabe que se ele permanecer crendo, confiando, ele vai viver. Ele chega lá. Vamos para Êxodo 2. Uma coisa importante aqui. Êxodo 2, 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus.
Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, ali assentou-se à beira de um poço. Eu creio que cada um de nós, eu, você, nasceu para corrigir aquilo que você reclama. Quando algo te incomoda muito aqui, é um sinal de que é para esse caminho que você tem que ir. Se te incomoda tanto, então vá corrigir. O Moisés, ele era um príncipe, vivia na realeza e desfrutava de todas as coisas da realeza, porque ele era um príncipe. Ele era o filho adotivo da filha do faraó. Então ele estava em meio à riqueza, a tudo que é grandioso, luxuoso, e sua carruagem. Mas um dia, certo dia, ele foi visitar os hebreus, seus irmãos hebreus, e descobriu ali o quanto era pesado, e viu um egípcio maltratando e espancando um hebreu, e aquilo causou uma ira dentro dele, uma fúria, um incômodo, que o fez tomar a decisão de libertar aquele povo, um por um. Precipitado, foi lá e matou o egípcio. Ali, nessa situação, ele estava jogando para fora o que estava dentro dele. Existia um incômodo em relação ao que ele estava vendo. Aquilo incomodou demais. Tanto incomodou que ele matou o homem. Imagina que grau de incômodo para você chegar a matar uma pessoa. O tamanho da ira, da fúria dentro dele. Ontem eu disse que você não luta contra uma coisa que você não odeia. Você nunca vai lutar contra uma coisa que você não odeia. Se você não odeia, você não luta. Enquanto você não odiar o pecado, a covardia, uma mentalidade miserável, agir de forma fraca, frágil, se vitimizando, autopiedade, você não vai lutar contra isso. Você não luta contra o egoísmo se você não parar para olhar para aquilo e dizer: não, eu detesto isso, eu odeio isso, eu não quero isso na minha vida. Você não luta contra uma coisa que você não odeia. Ele lutou contra aquilo, e quando ele teve aquela atitude, ele estava jogando para fora a sua indignação contra aquela opressão. Ele ficou indignado com aquele trabalho pesado, com aquela opressão. Então, eu não posso tolerar isso, eu preciso mudar isso. Uau, é aí que a sua vida começa a dar outro rumo. Você dá um outro rumo à sua vida. É quando você olha para você, para a sua vida e diz: eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, então não posso tolerar isso na minha vida mais. E aquilo te causa um mal lá dentro, que faz com que você jogue para fora uma força para guerrear contra aquela situação.
Você não luta contra uma coisa que você não odeia. A gente precisa odiar. Odiar aquilo. Jesus odiava o pecado. Jesus chegou naquele templo e tinha aquele comércio, aqueles mercadores, e ele não pôde suportar. Pegou um chicote, derrubou as mesas e tirou eles dali e disse: a casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Ele não pôde suportar, tolerar aquele comércio dentro da igreja. Aquela ira lá dentro fez com que ele reagisse àquela situação. E ele não deixou aquilo daquele jeito. Ele chamou os religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Ele não chamou nenhum pecador. Ele chamou assim. Mas ele chamou os mestres da lei, aqueles que se apresentavam como os representantes de Deus. Ele chamou eles de sepulcros caiados, raça de víboras, exploradores do órfão e da viúva, hipócritas. Por que ele reagiu dessa maneira? Raça de víboras! Porque ele não pôde tolerar a exploração religiosa, aquela religião que oprimia, aquela hipocrisia, exigindo das pessoas uma coisa e fazendo outra, colocando, como ele mesmo disse, fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Ele não podia suportar, e ele foi firme, duro, com aqueles religiosos invejosos que implicavam com ele, que armavam situações para pegá-lo, que o que importava era apenas a imagem para eles, era só a imagem, a posição, o controle, nada mais importava. Tudo que não importa para Deus. Então, quando Jesus reagiu daquele jeito, ele mostrou a sua indignação, algo que ele não podia tolerar. Ele não podia tolerar. Você está entendendo bem? Se tem coisa na tua vida que você diz que não gosta, e você não luta, então não é verdade. Você diz que não gosta, você diz que odeia, mas você não luta? Você não guerreia? Você não faz nada? Então tem alguma coisa aí. Porque você diz que há um incômodo dentro de você, e o que você está fazendo? O que você está fazendo para mudar isso na sua vida, ou na sua comunidade, ou no mundo? O que você está fazendo? Mas vamos lá. Ele fez isso aqui porque ele não pôde suportar. Então ali saiu algo que estava dentro dele, que talvez ele não sabia, ele ainda não sabia discernir bem o que era aquilo, mas era o propósito da vida dele. Ele nasceu com o propósito de libertar o povo da escravidão, da opressão. E naquele momento saiu aquilo. No outro dia, ele viu, aqui ó, 2 hebreus brigando, ele foi aconselhar, um aqui, porque um estava espancando o seu companheiro, ele respondeu, o homem respondeu: quem nomeou você líder e juiz sobre nós?
Às vezes quando Deus começa a colocar, por favor, não perca isso. Quando Deus coloca algo dentro de nós, e você dá aquele passo, você ainda não discerniu muito bem o que é, e tal, mas você está indignado com aquilo, você não pode tolerar aquilo, e você tem que fazer algo a respeito. Às vezes os que estão ali perto, aqueles que você está tentando ajudar, são os primeiros a não te entender. Aqueles que você está lutando para ajudar, são os primeiros a não entender você. Ele fez aquilo por quem? Pelos hebreus. Quem é que não entendeu ele? Os hebreus. Seus irmãos hebreus. Às vezes, são os primeiros. Às vezes os que estão ali, próximos, você está tentando ajudar, são os primeiros a não entender o que você está fazendo. E aí, como ele ainda não tinha maturidade, ele não tinha preparo, ele se afligiu. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele viu como saída fugir, que é o que muita gente faz. Quando ele é decepcionado, ele desiste daquilo, ele foge, ele diz, eu vou largar isso para lá. Mas lá dentro, aquilo existe. Deus colocou algo dentro dele, mas porque alguém fez uma crítica, e se opôs, e ele acha que ele não conseguiu atingir, e tal, ele desiste, ele foge. Foge para um deserto. O deserto representa um lugar seco, o lugar da solidão, da decepção, para onde, você pode ver que todo mundo quando estava deprimido, acabado, fugia para o deserto. Eu quero isolamento, eu não quero, também não vou fazer mais nada, vou largar para lá. E aí que está o erro, como não vou fazer mais nada? Exatamente quando você está começando a colocar em prática o que Deus colocou dentro de você, demora para as pessoas confiarem, receberem aquilo, e nem sempre todos vão receber. Mas se Deus colocou dentro de mim, eu preciso acreditar naquilo que o Senhor, eu preciso viver de forma convicta, eu preciso ter visão de Deus. Eu não posso viver por vista, porque naquele momento ele cedeu a tudo que ele estava vendo, ouvindo, fugiu, sentou num poço lá, à beira de um poço, e ali ficou 40 anos. A Bíblia não fala o que ele fez nesses 40 anos, mas acredite, pode acreditar, que não há ninguém que tenha fugido do seu propósito, e que tenha se escondido em algum canto lá, que tenha vivido realizado bem, satisfeito, preenchido. Não há. Não há possibilidade. Esses 40 anos, certamente, foram desafiadores para ele. Até porque ele vinha da realeza. Agora, num lugar seco, e ali deve ter conjecturado, pensado, e pensado de novo, e sofrido, gemido, se conformado, aceitado, aceitou, aí de repente, não sabe, mas como qualquer um de nós, que está no lugar errado, está sempre em conflito, pode acreditar, que muitos conflitos, ele deve ter vivido. 40 anos depois, Jesus, o Senhor Deus, aparece aqui no Êxodo 3, vamos lá, 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Esse era, digamos, o emprego dele.
Que é uma coisa também importante da gente saber. Uma coisa é você ter um emprego, outra coisa é você estar cumprindo com o seu propósito e estar a serviço, ter um trabalho. Ele estava no emprego, mas ele não estava executando o trabalho que Deus tinha para ele. Ele estava fazendo algo que não era para ele. Ele não nasceu para morar ali ficar ali naquela vidinha de sempre, pastoreando, escondido, o rebanho do sogro, que nem era dele. O rebanho do seu sogro, a Bíblia diz que não era dele. Jetro. O Senhor apareceu, ele estava lá nessa vida, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ele disse: que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. A maioria das pessoas, e na vida do Moisés, se Deus não tivesse realmente deixado claro que ele não aceitava não como resposta, não ia passar disso. Porque algumas pessoas já viram muitas coisas impressionantes, mas pergunta se a vida mudou, porque ele não tomou decisão na vida dele. Tem cristão que persegue apenas isso, coisas impressionantes. Ele corre atrás de um movimento aqui, mais outro movimento ali. Mas pergunta se ele toma uma atitude na vida. Ele fica impressionado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas o que muda na vida dele? O que aquilo em si mudou na vida do Moisés? Nada. Ver a sarça, quer dizer, o fogo ali naquela sarça, e a sarça não se queimava, não mudou nada na vida dele. Aquilo não mudou nada. Não foi aquilo que mudou a vida do Moisés. Não foi aquela imagem. Foi a decisão que ele tomou de ouvir a Deus. E fazer o que Deus estava mandando ele fazer, mesmo estando inseguro em relação à missão. Eu não estou nem um pouquinho interessada em ficar impressionada, em ver coisas que impressionam. Porque eu sei que isso não passa de uma emoção, de momento. Eu quero realidade, eu quero tocar nas coisas, eu quero viver, eu quero coisas concretas. E eu sei que eu posso receber uma palavra de Deus e ficar impressionado, e eu posso ver algum movimento tal e ficar impressionada, e se eu não colocar em prática o que eu estou ouvindo de Deus, não vai passar disso. Como eu vejo um monte de gente que já participou de 1000 eventos na vida, ficaram impressionadíssimos, só que voltaram para casa e a vida continuou a mesma, porque a mentalidade era a mesma, a visão era a mesma, o comportamento era o mesmo, nada mudou na cabeça, no espírito, nas atitudes. Consequentemente, nada mudou na vida. A maioria dos cristãos já correram um montão atrás de coisas impressionantes. Já ouviram, já supostamente viram. Quer dizer, viram, mas supostamente que era Deus. Ficaram impressionados. Contaram para todo mundo. E vamos agora, daqui para frente, o que mudou realmente no seu espírito? Sua visão de vida?
de lá para cá, seu comportamento na vida. E, então, seus resultados. Porque eu tenho que ter resultado. Alguém um dia disse para mim, que foi no monte, e viu os gravetinhos acenderem no meio da escuridão. Ele disse que viu. Eu não vi. Ele disse que viu. Eu disse, ok, em que te edificou? Eu vi o graveto. Eu disse, o que mudou na sua vida? Eu vi o poder de Deus. Não. Na prática, o que mudou na sua cabeça? Sua visão de vida. E de lá para cá, os resultados disso. A pessoa ficou parada olhando para mim. Ele respondeu nada. Eu disse, não. Me responda. Porque você disse que viu. E o que isso afetou realmente na prática, o que mudou na sua vida? Porque o Moisés viu esse fogo, que não queimava no meio da sarça, que não queimava, diz que era impressionante, e o que é que mudou na vida dele? Isso nada. Foi a decisão da vida dele, a decisão que ele tomou em obedecer a Deus, que mudou a vida dele. Porque poderia ter ficado ali. Foi uma forma de Deus chamar a atenção. Ok, tá bom, digamos então. Ok. Vamos lá caminhar e ver o quanto que Deus teve que insistir com ele, porque me parece, e quando eu terminar de ler, você mesmo vai tirar suas conclusões, que aquilo não mudou nada, não mexeu com a fé dele, não transformou a sua visão de vida. Vamos lá. O Senhor viu que ele, 4, se aproximava para observar, então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu amo isso. Eu amo isso. Onde Deus está, não importa onde, pode ser num lugar seco, se Ele está, aquilo se torna terra santa. Por isso nós precisamos, na verdade, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Quer dizer, tenha reverência. Tenha reverência. Nós precisamos ter reverência. Reverência com Deus. Reverência com as coisas de Deus. Reverência na casa do Senhor. Reverência. E eu creio que isso falta em muita gente, um temor reverencial. Temor reverencial. Tanto é que a Bíblia, tem um versículo na Bíblia que diz assim, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Às vezes eu penso assim, não, é que você tem que focalizar o alvo certo. Mas eu fico pensando, o que dá na cabeça de uma pessoa quando ela senta bem no meio de uma fileira, e no meio da palavra, no ponto alto, ela levanta e sai pedindo licença para 3, 4 pessoas para ir beber água ou ir no banheiro. Ela é tão egoísta que ela não é capaz de segurar um pouco mais. Ela só pensa nela. E ela é capaz de levantar no meio. Se ela precisa tanto ir, ela tinha que pelo menos sentar na beirada. Na primeira. Ela sai no meio, do meio. E um levanta, e o outro já distraiu 3, 4. 3, 4. O distraiu os que estão lá atrás, os que tem que enrola daqui, o outro levanta daqui, o outro aqui. Por causa de uma criatura que não pode segurar a bexiga mais um tico ou ir beber água daqui a pouco. O lugar que ele está é santo, mas ele é egoísta, só pensa nele. Ele só pensa nele.
O lugar é santo. Tenha reverência. E o povo de Deus precisa ter reverência com as coisas de Deus. Então, disse 6, eu sou o Deus, seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele estava tendo uma experiência forte. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos cananeus, dos amorreus, dos cerezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor, eu gosto muito dessa frase de Deus, agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora, eu desci para livrá-los, porque eu vi a opressão agora. Eu não sei se eles oraram, quanto tempo estavam orando, mas a verdade é que naquele momento, Deus encontrou a sinceridade. Certamente foi um momento que quando aquela oração sai da alma, com sinceridade, quando eles agora deram lugar a uma mudança. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Você vê que o Senhor falou primeiro exatamente o que havia incomodado lá, sobre opressão. Ele não suportou a opressão. Deus disse, eu vi a opressão do meu povo, agora vá livrá-los. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Você vê que ele ainda via as coisas, ele não estava, aquilo não impactou ao ponto de mudar a sua visão. Dele não ver as coisas apenas com essa visão humana. A fé dele não mudou. Ele continuava, não, quem sou eu? Eu vou estar com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste monte que você está aqui. Vai ser aqui, porque isso vai acontecer. Aí, eu não vou ler tudo isso, naturalmente, você pode ver por você. Deus falou horas com Moisés, deu a ele provas, mandou ele jogar a vara virou uma serpente, mandou ele botar a mão dentro, e ele colocou, saiu leprosa, saiu perfeita. Quer dizer, Deus deu a ele, falou com ele, deu provas, ele viu maravilhas, ele viu milagres. Ali, porque aquilo era um milagre. A hora que ele botou e tira, está leprosa, agora não está leprosa. Ele viu, o pau se tornou uma cobra, e ele fugiu da cobra. Deus, nada disso mudou o que estava dentro. Nada disso. Quando Deus falou horas com ele, deu provas maravilhosas. Ele viu a sarça que não queimou, aquele fogo. Ele viu o cajado que virou cobra. Ele viu a mão que ficou leprosa e agora voltou normal. Ele vira para Deus e diz assim, no 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Deus disse assim para ele. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quer dizer, rapaz, eu estou esse tempo todo com você e você acha que eu não sei que você não fala bem? Eu creio que muitas vezes, Deus já mostrou a algumas pessoas,
revelou, se manifestou, ela já viu de tudo. E Deus diz: agora vá. Ela vem e diz assim: mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu também não tenho isso, eu não tenho esse diploma, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho isso aqui, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Deixa eu dizer, mas você acha que eu daria esse tempo todo falando com você, te dando provas e sinais, que eu não tinha mais nada para fazer? Eu não sabia que você era gago? É uma informação nova para mim? Ô Moisés, quem é que fez a boca do homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Ele está dizendo: escuta-se, eu te fiz assim, e ainda te escolhi a um propósito. Porque é exatamente aí que surge a glória de Deus e o poder de Deus, em que a pessoa tem que ser dependente dele. É uma situação que realmente mostra, é Deus. Deus pegou um homem que não tinha dificuldade para falar, possivelmente era gago, para liderar uma quantidade imensa de pessoas. E ele estava deixando bem claro: você acha que eu não sei disso? Eu sei muito bem. Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus disse para ele: agora vá. Tá bom, né? Já falei, já mostrei, que é o que muitas vezes Deus já mostrou, já falou, já revelou, já deu provas, e já deu mais provas. E a pessoa está aí, com a cabeça do mesmo tamaninho, com a mesma mentalidade, sem visão, continua pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, e a pergunta é: por que ela já ouviu tanto, ela já viu tanto, por que ela não vai e faz o que Deus já mandou ela fazer? Por que não faz? Porque com tudo isso, a mentalidade do Moisés ainda era a mesma. Ele continuava sem visão. Como imaginou na sua alma, assim é, ele continuava se vendo como fugitivo, assassino, gago, imprestável, incapaz. Mas peraí, um dia ele colocou para fora, ainda que precipitado, uma indignação. Mas agora ele decidiu fugir, se acovardar, e apenas dizer o que ele não tinha, o que ele não era, o quanto ele era incapaz, o que ele não podia. E Deus estava lá, horas com ele, falando o que seria com ele, o que iria fazer. Eu vou dar essa terra, uma terra que mana leite e mel, a terra desses inimigos, e a prova é que você vai me adorar nesse monte com o povo, eu estarei com você. Pois depois de tudo isso, nossa, eu não sei falar. Não, mas rapaz, eu sabia disso. Eu já te fiz assim com propósito. Agora vá. Respondeu-lhe Moisés. Porém Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Em nenhum momento você vê Deus irá com ele, mas agora Deus irou. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse. Deus se irou com ele. Porque naquele momento era como que: não, o Senhor não me convenceu mesmo, eu continuo pensando do mesmo jeito, tendo a mesma cabeça, a mesma mentalidade, a mesma visão medíocre, eu só enxergo até ali, até onde meus olhos podem ver. Não mudou nada para mim, eu não acredito que o Senhor vai ser comigo, eu não acredito, manda outra pessoa, eu não sou a pessoa certa. Foi o único momento que Deus irou com ele.
Porque foi exatamente assim que Deus recebeu. Tudo que eu já falei com você é como que eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. E eu acredito que muitas pessoas, Deus não manda uma palavra dessa por acaso. Eu creio que Deus já falou, já mostrou de novo, já deu provas 1000 para você fazer o que tem que ser feito. Mas alguns continuam com as suas desculpas e justificativas e covardia, fugindo, com seus argumentos vazios, com a sua velha mentalidade rasa, andando por vista, sem visão nenhuma, sem nada maior. E não é falta de ouvir de Deus, receber de Deus. Não é? E aí pergunta, por que a minha vida é assim? Porque alguns continuam esperando receber de alguém. Quem sabe Deus toca no fulano, ele vai me dar isso, toca no beltrano. Quem sabe acontece isso, quem sabe aquilo. E quando Deus quer usar você, não só para abençoar a sua vida, abençoar a vida de outros. Quando Deus está lutando para usar você para algo grandioso. E você, com tudo que Deus já falou, já mostrou, não há meio de mudar. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, ele dirá o que ele deve dizer. Com ele, ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Eu gosto disso. Porque a dificuldade do Moisés em falar fez surgir o propósito do Arão naquela missão, digamos, naquele ministério. O Arão foi uma peça muito importante. Porque quando fala Moisés falou ao faraó, na verdade, não era o Moisés, era o Arão. Porque o Moisés falava com o Arão, o Arão falava com Moisés. Então a presença do Arão foi muito importante. E a dificuldade do Moisés fez com que surgisse ali o talento, o dom, o chamado do Arão. Era ser o porta-voz. E é exatamente assim na vida da gente. Deus me manda fazer coisas. Ele me deu um talento, Ele me deu uma visão. Mas Ele sempre deixa algo que outro pode fazer e vai fazer melhor que eu. Para que eu continue dependendo dEle e para que outras pessoas também possam ter Deus poder cumprir o seu propósito na vida de cada pessoa. E é dessa maneira que Deus vai realizando coisas grandiosas. Deus tinha algo com Moisés, mas deixou um ponto, uma deficiência nele, que foi suprida pelo Arão. E se eu fosse entrar, e eu não tenho tempo nisso, lá na frente nós vemos Arão e Miriam se virando contra Moisés. Porque num momento, eles cederam um espírito de divisão.
ela por ciúme, por inveja, começou a questionar que Deus não falava só pelo Moisés. Deus tratou duramente com ela. Porque ela teve um papel importantíssimo na vida do Moisés. Mas quando ela teve aquele papel importantíssimo na vida do Moisés, ela não estava tendo só na vida do Moisés. Havia algo muito maior. Ela estava preservando a vida do libertador de Israel. E Deus usou ela. E é exatamente esse o processo de Deus. Mas ela não viu o papel importante, o quanto ela foi usada por Deus. E o Arão também, naquele momento ficou cego e não viu que ele era o porta-voz, era ele que falava. E Deus ficou irado daquela maneira com Miriam, porque, na verdade, a questão não era só o Moisés, era a missão de Deus que estava sendo, que podia ser comprometida, com uma divisão que não precisava ter. O que eu quero mostrar é que cada um tem uma importância e foi chamado para alguma coisa. E ninguém precisa viver num canto com inveja, com ciúme, chateado, questionando o outro infeliz com a sua vida. Sendo que cada um tem um papel importante, só precisa ver. Olha, Deus na minha vida, Deus decidiu me usar assim, mas decidiu usar o Moisés assim, e decidiu usar o Arão assim, e decidiu usar a Miriam assim. E quando eu entendo por que o Arão e a Miriam reagiram daquela maneira, cabecinha pequena, falta de visão, falta de profundidade, falta de vida com Deus, falta de viver por fé realmente, cederam para sentimentos, para coisinhas pequenas, intriguinhas, que comprometem coisas grandiosas. Eu vejo isso no meio do povo de Deus, que é lamentável. É lamentável. Um monte de gente indo para o inferno. Nós vivemos num momento tão sério em que o povo de Deus precisa mostrar Cristo aí fora. E às vezes fica cada um andando em círculos no seu mundinho de detalhes insignificantes e besteirinhas, briguinha de poder, como estava lá Arão e Miriam, sendo que a Miriam teve um papel, Deus a usou grandemente, estava usando, aliás, usou o Arão grandemente. Agora, o que Deus tinha com Moisés é com Moisés, o que tinha com Miriam, o que tinha com Arão é com Arão. Mas pessoas inseguras nunca conseguem ver valor naquilo que Deus colocou nelas e as chamou para fazer. E ao invés de elas realizarem bem aquilo que Deus colocou na vida delas para elas realizarem, elas ficam de olho na vida alheia, em coisas que não têm relevância, que não têm importância. Porque o próprio Deus disse, o teu irmão vai falar por você, e acredito que exatamente por tudo que o Moisés ia viver, Deus deixou aquela situação, a dificuldade de falar, até para ele se manter humilde, entender exatamente e deixar essa lição para nós. Ele não veio faltando alguma coisa, que foi suprida por Arão. E isso era importante, porque esse era o propósito do Arão. Se ele não fosse gago, talvez esse propósito não se cumpriria. E era esse o propósito, era essa a mensagem que era para ficar. E dele Deus levantou uma linhagem de sacerdotes, do Arão. Deus fez coisas maravilhosas na vida de todos.
Mas quando você não tem visão, você só vive por vista, você vai acabar se envolvendo com coisas insignificantes e não vivendo tudo que você poderia viver, porque não tem visão. E é por isso que muitos estão frustrados, porque onde não tem visão, quem não tem visão, perece mesmo. A visão cria disciplina. Controle, disciplina. Quando realmente você tem uma visão de vida, você entende o que Deus colocou dentro de você. Você não vive por vista. Aquela visão cria disciplina. Você se manter no lugar certo. E isso é muito forte. Dentro de tudo que Deus falou conosco. Eu creio que isso deve te mover, como Deus falou para Josué, para falar com o povo, prepara para atravessar o Jordão. Eu creio que Deus tem nos preparado para entrar na nossa terra prometida, para entrar num outro tempo. Mas, como é que Deus vai poder levar uma pessoa além, se ela ainda vive por vista? Se até hoje não existe algo maior, quer dizer, foi colocado, mas ela não olha para isso. Como imaginou na sua mente, como você pensa, assim é. Se você não muda a sua maneira de pensar, de ver as coisas, como é que você pensa que alguma coisa na sua vida vai mudar? E ali o Moisés foi, dali para diante. Ele seguiu e foi. Mas até então, você vê que ele estava preso à mesma mentalidade, aquela mesma visão rasa, miserável de vida. Nós precisamos dar os passos. Eu não tenho tempo para ler, mas quando eles chegaram, os sacerdotes, às margens do Rio Jordão, que estava transbordando, e eles molharam os pés, as águas se dividiram. Nós precisamos começar a dar passos de fé, a molhar os pés, porque é dessa maneira que nós vamos ver coisas acontecerem na nossa vida. Mas primeiro, o Rio Jordão não se dividiu por acaso, eles precisaram entrar e molhar os pés. Nós precisamos começar a entrar, a agir, a tomar as decisões e ter as atitudes que Deus espera de nós. Se levantar no interior, se levantar na vida e fazer aquilo que lá no profundo, com certeza, cada um sabe o que deve fazer. Mas como Moisés, talvez várias situações faz com que você tente se esquivar de lá e de cá, mas ao mesmo tempo, não gosta de viver aí, nesse deserto, apacentando o rebanho que nem é seu, com algo lá dentro, que você sabe que existe, mas ao mesmo tempo você não tem coragem de colocar para fora. Lá, quando ele era jovem ainda, ele colocou. Mas bastou ele sofrer, não me aceitaram, não me entenderam, eu fui criticado, ninguém me compreende, eu fugi, pronto, agora, não, chega, não quero enfrentar isso. Não quero. Só que por outro lado, eu não quero, mas estou frustrado num canto qualquer. Ou estou frustrado, mas fingindo para todo mundo que eu não estou.
E eu estou já me contentando em encenar essa pessoa com essa vida maravilhosa e tão espiritual que eu sou. E tudo bem. Mas e de concreto? Talvez não há nada. Porque nunca vai haver. Se nós não tivermos a coragem de viver como Deus nos chamou para viver e fazer aquilo que Ele nos criou para fazer, enfrentar o que nós temos que enfrentar. Não foi só ali que o pessoal não aceitou. Lá também. Estavam ali na beira do Mar Vermelho, tinha gente dizendo, nós não falamos para você, para nos deixar em paz, nós queríamos, era melhor ter ficado como escravos e tal. Ali ele ainda, então muitas vezes durante a caminhada, ele teve que enfrentar muitas coisas, mas ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não foi fácil. Não foi. Mas ele estava no lugar que ele tinha que estar. Fazendo o que Deus mandou ele fazer. E tanto que o Moisés vive por intermédio dos seus feitos, das suas decisões, da sua liderança. Porque a verdade é que esse é um legado. As pessoas acabam sobrevivendo por suas ideias, suas obras. Então ele fez, ele realizou, ele cumpriu, ele defendeu, ele abraçou aquela visão grandiosa de libertar aquele povo e colocar aquele povo na terra prometida. Enfrentou o que tinha que enfrentar. E no final, a Bíblia diz que nunca mais Deus levantou um homem como ele. Nunca mais. E por fim, aquele povo, Deus teve que dar para ele, só deu até um tempo estabelecido, porque senão tinham chorado por um ano. Porque aquele mesmo povo, que às vezes foi tão agressivo com aquele homem, foi aquele povo que passou 30 dias chorando, gemendo pela morte dele. Porque ele cumpriu com o seu propósito. Ele enfrentou, mas primeiro relutou muito. E Deus está dizendo aqui algo. Comece a viver da forma que Deus te chamou para viver. Adquira, viva através da visão que Ele colocou em você e não por vista. Viva por algo maior. Saia desse raso. Para de se apegar a coisas pequenas. Para de falar o que você não tem, o que você não pode. E se prepara para atravessar o Jordão da sua vida, entrar nesse novo tempo, começa a molhar o pé, que essas águas vão se dividir. Coloque-se em pé. Em nome de Jesus. Lembra que eu disse, com seus olhos fechados, que você nasceu para corrigir aquilo que reclama? Você quer saber para que nasceu? Identifica o que te deixa incomodado, irado. Identifica. Identifica aí. O que te incomoda? Então vamos lá. Se levante e reaja. Deus colocou algo aí.
Você nasceu para corrigir aquilo que você reclama. O que você reclama? Você reclama do quê? Então corrija. É você que vai mudar isso. Deus vai usar você. O Moisés não se incomodou com a opressão do povo, Deus usou ele. Porque realmente ele nasceu para aquilo, Deus colocou aquilo dentro dele. E eu oro para que você tenha a revelação dessa palavra, para que você receba de forma revelada, transformadora, que ela transforme você e que você não viva mais da mesma maneira. Eu não sei quantas vezes já falei, às vezes tem gente que vive como vítima, você não é uma vítima, você não está em desvantagem. Você não pode mais viver dizendo o que você não tem, o que não dá. Você tem que se levantar. Você só luta contra aquilo que você odeia. Se você não odeia a corrupção, você não luta contra isso. Se você não odeia a mentira, você não luta contra isso. Se você não odeia a falsidade, você não vai lutar contra isso. Se você não odeia as coisas que estão aí, que você não gosta, é miséria, é uma vida ruim, é uma fraqueza, é uma moleza, você não vai lutar contra isso. Uma covardia, você não vai lutar. Uma insegurança, eu não suporto. Talvez você fala sozinho, não suporto viver desse jeito, inseguro. Com esses sentimentos, essas coisas, você não suporta? Então, só você pode corrigir isso. Com Deus, Ele vai te ajudar, e você pode corrigir. Agora, a verdade é que Deus envia uma mensagem como essa, não é para você ficar do mesmo jeito, é para você se levantar agora, se levante no interior. Porque Deus está deixando claro que Ele quer e Ele pode te usar para algo transformador. Transformador. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e fale com Deus com a força da sua vida. Porque você entendeu. Então agora você luta. Você toma a decisão da sua vida. Eu não vou viver assim. Quantas vezes eu parei para identificar as coisas que eu detestava no meu temperamento, na minha personalidade, na minha vida, e comecei a lutar contra isso. Coisas que eu tinha trazido por influência da minha família, influência de pessoas, e eu fui lutar contra isso. Coisas que eu sabia que Deus havia colocado dentro de mim, mas que era muito mais fácil passar a bola ou reclamar daquilo e não reagir. Quantas vezes você tem pensamentos altos, você deseja realizar algo maior, mas você fica lá, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não sei, e me criticaram, porque ninguém me entende, porque ninguém está me ajudando nisso. Ei, pega a história de Moisés, ou pulando de galho em galho, atrás de ver coisas surpreendentes. Isso não vai mudar a sua vida. Uma decisão vai mudar a sua vida. Porque se isso tivesse mudado a vida do Moisés, ele viu de tudo. Ele viu o fogo naquela sarça, ele viu um cajado virar cobra, ele viu a mão dele leprosa e agora curada, ele viu Deus falando com ele. Ele chegou a ter medo daquela imagem, e ele continuou revelando o que estava dentro dele: medo, covardia, insegurança. Como Deus vai poder fazer mais se você continuar
com essa visão pequena, miserável. Como? Levante-se no interior, levante-se na vida, no nome de Jesus. E tome uma decisão, em nome de Jesus. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Quando você for tentado a pensar do mesmo jeito e a reagir da mesma maneira, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque eu tive uma vida difícil, porque meu pai nunca me ajudou, minha mãe também não, eu não tive dinheiro para isso, eu só não tive aquilo, eu também não tenho isso, eu não tenho aquilo. E Deus vem e diz assim: peraí, você tem a mim, eu estarei com você. Eu estarei com você. Então prepare-se para atravessar o Jordão e vá molhando os pés nessas águas, nesse rio que transborda. E você pode ter certeza que você vai ver as águas se dividindo, muralhas se formarem. Onde não há visão, o povo perece. Você não pode mais viver sem a visão de Deus na sua vida. Você não pode mais, porque senão você vai viver de uma forma que você vive reclamando, você não gosta. Só que ninguém pode fazer, ninguém pode mudar isso por você. Só você pode tomar uma decisão, no nome de Jesus Cristo. Senhor, vai passando do teu sangue sobre cada um agora, e que a palavra esteja entrando de forma revelada, e que decisões estejam sendo tomadas, e que esteja acontecendo um reboliço santo no interior de cada pessoa, e que ela esteja nesse momento, meu Deus, e realmente incomodada com tudo isso, e tomando uma decisão, que ela esteja tomando uma decisão: eu não viverei mais desta maneira, assim eu não vou mais conduzir a minha vida. Chega, eu não vou lutar contra algo enquanto se eu odeio isso, se eu detesto isso, eu decido lutar contra isso, mudar isso. Somente eu posso mudar aquilo que me incomoda, com a ajuda do Senhor. E Deus vai te ajudar. Moisés se incomodou com a opressão, e com a ajuda de Deus, ele operou a maior libertação de todos os tempos. Com a ajuda de Deus, você vai vencer essa situação. Você pode vencer, você tem força. Se Deus colocou algo dentro de você, Ele financia, Ele te capacita, Ele te dá poder para fazer. Poder, Ele te dá. Receba esse poder para fazer aquilo que você sabe que Deus espera de você. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja, ou que por intermédio de você, da sua vida, a partir de agora, lá naquele lugar, ou com aquelas pessoas, eu tomo a decisão, vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Eu apresento esse lugar, eu apresento essa pessoa, eu apresento essa situação, e a partir de agora vai ser diferente. Eu vou parar de argumentar, de justificar, de apresentar mil justificativas para não reagir e dizer que não dá, que não posso, que não consigo. Eu vou enfrentar, porque o Senhor está dizendo que será comigo. Deus será comigo. Quem sou eu? Deus para libertar Israel. Eu estarei com você, Moisés. É o que Deus está dizendo. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito do medo, da covardia, tudo que trava a vida dessa pessoa, essa mente sem renovação,
esses pensamentos miseráveis, rasos, eu repreendo agora tudo que oprime e cega essa pessoa. Eu ordeno que saia da vida dela, que ela seja livre, livre agora, em nome de Jesus. Tudo que tem impedido ela de se levantar, enfrentar e cumprir com o propósito da vida dela, tudo que tem cegado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus e determino poder para agir em tudo que é necessário, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó meu Deus querido, neste momento eu concordo com todas as orações, clamores, mudanças, transformações. Eu concordo, meu Deus, que uma transformação poderosa está acontecendo na vida de cada pessoa agora. Eu concordo com a mudança imediata, em nome de Jesus, na forma de ver as coisas, a vida dela, e reagir. Eu ligo aqui na terra todas as vitórias e mudanças, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo tudo aquilo que tem atrapalhado. Eu desligo a incredulidade, a dúvida, o medo, a covardia, todos os bloqueios aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Eu abençoo cada um que aqui está e profetizo poder para cumprir com propósito, para viver com visão de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.